Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. E hoje no programa especial para falar sobre startups. Nós temos falado sobre esse assunto com muita frequência aqui no programa, até porque a palavra-chave é inovação, e inovação que não tem apenas sido a matéria-prima das startups, mas qual é o relacionamento que elas têm com as grandes empresas que já existiam, que tinham padrões conhecidos, mas que obviamente sucumbem às novidades e de alguma forma precisam entender essas novidades porque tem uma série de benefícios. Aliás, qual é exatamente o tamanho desse relacionamento entre essas jovens empresas inovadoras, as startups com novas ideias, com as empresas da economia formal que já existem aí há muito tempo? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Bruno Rondani, fundador e CEO da 100 Open Startups. Bruno, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado, prazer. Eu já fiz menção ao relacionamento porque, obviamente, eu tenho o novo e tenho o padrão. Ou seja, eu não vou chamar de velho, mas o que já existia aí. As empresas existiam, elas já eram lucrativas, elas já aconteciam no mercado, elas já detinham parte do mercado, mas chegou muita inovação. Essa inovação as empresas estão entendendo que as startups têm trazido como uma agregadora de conteúdo para elas, de novas técnicas e novos formatos, ou estão vendo como uma competição, ou seja, uma nova competidora? Eu acho que no passado via-se mais como uma ameaça, hoje como uma oportunidade, porque é uma nova dinâmica que prevaleceu. As pessoas que têm ideias, eventualmente um executivo de uma grande empresa, que percebe que poderia explorar uma ideia, mas que não encontra o caminho dentro da corporação, ele acaba saindo montando uma startup, eventualmente para explorar mais livremente essa mesma ideia. Ou seja, em boa parte é um funcionário da empresa, que obviamente conhece bem a empresa e o método que ela usa, não conseguiu convencer pela inovação internamente, acaba sendo um parceiro depois quando sai da empresa? Exatamente, isso é uma situação bastante comum, não necessariamente para a mesma empresa. Às vezes ele percebe uma dinâmica nova no mercado, ou uma oportunidade que ele está tentando convencer e de certa forma ele, saindo da empresa, acaba conseguindo demonstrar aquela proposta de uma forma mais livre, só que também às vezes com menos recurso. E aí que entra muitas vezes a oportunidade da grande empresa voltar a se abrir para essas pessoas. A gente viu isso acontecer bastante. Quando a gente criou o programa, a gente pensava, havia uma hipótese, né, do jovem empreendedor. Mas não é verdade. Os empreendedores que têm maior sucesso são aqueles que já tinham experiência no mercado tradicional. Que não necessariamente são pessoas de 17, 18, 20 anos. Exatamente. Uma startup não tem limite de idade, as pessoas só têm que ter boas ideias, é isso. Mas, obviamente, quem já estava no mercado, ele traz um conhecimento prévio que ajuda a oferecer uma solução, levando-se em conta quais são os meios para chegar até lá, é isso? Exatamente. Então fica mais difícil até reter esses talentos quando eles percebem a possibilidade de inovar. De repente, aquela empresa onde ele trabalhava é mais resistente, ele vê que no mercado, se ele trabalhar com o que talvez era um fornecedor ou um cliente, algum outro elo da cadeia, aquilo acaba sendo mais viável. Com o volume aumentando, né, desse tipo de perfil de pessoas no mercado, a gente tem um conjunto hoje de startup muito melhor preparado. Passou a ser mais viável empreender com a abertura geral, né, do mercado, das grandes empresas. E a gente vê esse padrão, quer dizer, as startups de maior sucesso, no nosso ranking mesmo, a gente identifica uma média de idade na faixa de 36 a 50 anos, a maior parte dos empreendedores que conseguem maior tração com as suas startups. A gente vai falar das startups, mas me permite insistir um pouco nessa questão de um talento que estava na própria empresa, talvez não tenha sido compreendido, porque não raro a gente tem o discurso de pessoas que tentam subir da empresa, ou seja, explicar coisas novas e as empresas não reconhecem. Isso é uma coisa que acontece desde quando me entendo por gente, eu ouço esse tipo de pessoas dizendo, acho que passou por boa parte das pessoas que têm boas ideias, são inovadoras, são muito mais abertas ao novo, e as empresas nunca reconheciam. Eu não quero usar o lugar comum de santo de casa não faz milagre, mas recorrendo ao lugar comum, se você me permitir, ou seja, ele não deixa de ser santo. Dentro ou fora ele já era santo, é que talvez não fosse reconhecido tal como. Ou seja, este sujeito
não foi reconhecido pela empresa em que ele estava, ele acaba abrindo uma nova pequena empresa para prestar um serviço que ele já poderia estar fazendo dentro da empresa dele. Por que você acha que, na sua opinião, obviamente, levando-se em conta essa sua experiência e claro, agora essa interação entre ex-funcionários com empresas do mesmo setor, ou talvez a própria empresa que ele trabalhava, por que há uma dificuldade em entender talentos inovadores dentro do seu próprio perfil de funcionários? A grande empresa ela tem muito a perder. A grande empresa ela se estruturou para otimizar processos, ela tem que gerir uma grande organização, então é natural que haja um pouco menos de liberdade do que uma startup, um pequeno negócio que alguém livremente vai começar a empreender. Claro. Isso é esperado, é natural e vai acontecer. Caso a startup cresça, ela vai sofrer o mesmo dilema. A gente chama isso do dilema do inovador. A grande empresa ela só inova quando ou a ameaça é muito grande ou a oportunidade é muito grande. Então não basta ter 3, 4, 5 pessoas vislumbrando um cenário novo. Ela tem que perceber que é o momento correto, que ela não vai mais conseguir, eventualmente, segurar essa onda de inovação, ou a oportunidade é muito grande. Talvez, se ela se movimentar, ela pode ganhar muito mais do que ela já ganha, sendo líder, sendo grande, nos padrões atuais. Então, acho que esse é o grande espaço que existe, né, para o surgimento das startups. Mas acho que o ponto aqui antes, e a promoção da ideia de startup vindo principalmente do Silicon Valley, se criou um mito rápido, né, que já deixou de se sustentar por conta dos aplicativos. Apple, Google, outras plataformas criaram um acesso fácil para que você usasse essas plataformas. Por exemplo, na Apple você lança um aplicativo, e aí é natural que seja um jovem, que tenha habilidades eventualmente de programação, de tecnologias que engenheiros mais antigos não aprenderam, as suas empresas não aplicam. Então surgiu uma ideia, uma quantidade muito grande de jovens empreendendo, mas empreendendo aplicativos. E esse movimento, na verdade, ele durou de 2007, mais ou menos, começando em 2005, tendo seu auge aí em 2014, e hoje não é mais disso que a gente está falando. A gente não está falando daquele jovem empreendedor que faz um aplicativo, né? Mas esse trouxe muita gente para o ambiente de empreendedorismo. Muitas aceleradoras foram criadas, né? Tentando, explorando essa vertente, essa oportunidade, que por acaso foi criado por grandes empresas, como Apple, como Google, como Microsoft e outras. A gente está falando de algo muito diferente. A gente está falando de startup, está falando de inovação, mas estamos falando de inovação em processos de negócio que existem em todas as indústrias. A gente está passando por uma onda de transformação digital, por exemplo. Então tem oportunidades de trazer novas formas, né, de operar a tecnologia, não só para processo, modelo de negócio, que somente quem tem experiência consegue, de fato, entender onde está a oportunidade. O sistema bancário é um desses, por exemplo. Eu não conheço ninguém da minha idade que não tenha passado horas reclamando com a operadora do cartão de crédito porque teve ali algum problema. Às vezes para procedimentos extremamente simples. Eu quero mudar a data da minha fatura. Convenhamos que isso não é um problema, é só uma mudança de data. Aliás, porque é permitido você mudar de data. Isso levava um tempo danado. Quando você ia questionar algum valor, aquilo era extremamente demorado, cansativo. Hoje eu tenho operadoras de cartão de crédito que você faz tudo pelo aplicativo e é tudo muito rápido. E mais que rápido, e isso eu acho que é uma mudança de conceito, a empresa sempre lhe dá o direito à razão. Ela acredita no que você está dizendo. Ela vai checar? Vai levar um período de tempo para checar, mas ela primeiro acredita em você. Porque eu suponho que seja a maioria das pessoas que reclamam. Se é um cliente dali, você passou já por um filtro, né? Antes não, antes você que era colocado em dúvida até que a empresa reconhecesse que você estava certo. Ou seja, esse tipo de coisa já existia, mas o que eu fiz foi melhorar. Isso é uma inovação de processos que já existiam, é isso? Com certeza, com certeza. Uma das startups brasileiras mais conhecidas nessa área, especificamente cartão de crédito, Nubank, foi criado por o CEO, o fundador, né, um colombiano que trabalhava para um fundo de venture capital. Ele não era um empreendedor jovem, é jovem, deve ter talvez menos de 40 anos, mas ele trabalhava numa grande casa, numa grande casa de investimento. E quando ele funda o Nubank no Brasil,
ele convida como cofundadora uma pessoa que trabalhava numa grande bandeira, acho que, se não me engano, na Mastercard. Era uma executiva, tinha conhecimento também de mercado. E o que eles perceberam é uma questão de usabilidade que, naturalmente, as grandes bandeiras também sabiam, mas não tinha talvez a necessidade, né, de mudar todo um legado, de mudar toda uma estrutura de atendimento, porque não era uma demanda da concorrência. Quando você tem uma startup fazendo isso, rapidamente, hoje, quase todos os cartões de crédito têm mais ou menos um mesmo padrão. Mas o desejo e a coragem de romper uma barreira, isso vem de quem está disposto à inovação e normalmente de pequenas empresas. A grande não vai se mexer tão facilmente. A grande vai demorar um pouco mais, naturalmente. Ela vai esperar uma concorrência, é isso, provocar a mudança. É aquilo que eu falei, né? Ou a ameaça é muito grande, claro. Agora que eu tenho um cartão de crédito digital com uma usabilidade muito melhorada, um atendimento muito melhor, então talvez seja momento. A gente vê essa reação posterior. E é difícil dizer quem vai ganhar, né, essa corrida, é difícil dizer se vai ser a pequena que vai suplantar a grande ou se a grande vai conseguir decidir o momento certo de fazer isso. O fato é que elas estão colaborando cada vez mais, porque, por outro lado, tem muita startup, tem muita gente achando que é possível e os mercados são limitados, são competitivos. Então, quem tem mais recurso também tem a vantagem. O sistema financeiro tem sido pródigo em mostrar uma série de inovações e as startups trabalham muito nisso. Eu já vi várias iniciativas nesse setor, seja de banco completamente digital e todas essas, eu vou usar a sua expressão, usabilidades aí, ou seja, a usabilidade é muito sofisticada, você é muito dono daquilo, você mesmo opera as coisas todas, embora seja tudo função sua, é tudo muito simples, tudo muito intuitivo, para usar uma expressão do meio da internet. Recurso para bancar isso, lá atrás tinha mais e agora tenho menos porque eu tenho mais gente buscando o mesmo recurso, ou tem aumentado o valor de dinheiro de aporte para essas novas ideias até que elas vinguem? É engraçado, tem essa onda, né, dos aplicativos, da revolução mobile, a usabilidade com novos padrões liderados por uma Apple, né, e seguido por todos os outros, criou um movimento. Quer dizer, passou a ser uma exigência nossa de um serviço público tem que ter usabilidade de uma Apple. Claro. Porque é um novo padrão. E esse padrão passa a ser disponível. É relativamente acessível, tanto para uma startup quanto uma grande empresa fazer um serviço de excelência, né, em termos de usabilidade. A quebra do paradigma já ocorreu. Então tem muita gente investindo sim, tem muito mais recurso, ou teve até pouco tempo atrás, muito recurso disponível para projetos de 100, 200, 300 mil dólares que poderiam eventualmente se transformar em grandes empresas, né? O modelo de financiamento de startup ele é baseado, a lógica, né, de você fazer investimentos cada vez maiores à medida que aquela inovação vai se demonstrando viável. Uhum. No Brasil começou a ter um movimento de investimento nesse tipo de startup, mas ele é como um satélite do Silicon Valley, é uma replicação de algo que existe lá fora. Se a gente fizer aqui também, a gente vai ter algum sucesso, né? Eu brinco muito como um esporte, por exemplo, o futebol, ou comparando com o cricket, por exemplo, que a gente não joga muito aqui. Se a gente vê que aquilo tem regras, aquilo gera resultado, aquilo se torna popular. Então, por exemplo, o futebol é muito popular no Brasil, muita gente jogando, então a gente tem bons jogadores e a gente consegue ser competitivo mundialmente. Já no cricket, ele pode ser popular em outras regiões, mas aqui, por algum motivo, não é um esporte tão popular. O Venture Capital no Brasil cresceu bastante, duplicou, triplicou, mas de uma base que era praticamente zero há 20 anos atrás. Praticamente não existia. Começou a ter. Só que isso não tem o poder revolucionário que tem a abertura de grandes empresas. Quando a grande empresa percebe, até por uma ameaça global, de uma necessidade dela não só se atualizar, mas estar à frente, ser protagonista, para ser menos vulnerável, inclusive. E aí você tem a mesma massa crítica, pessoas que têm a capacidade de inovar. Então, a grande oportunidade que existe hoje em termos de investimento é recursos de grandes empresas que eventualmente não têm essa cultura interna
não está preparada eventualmente nos seus processos para gerar esse tipo de inovação, mas o ecossistema está. As startups e as pessoas que eventualmente saíram e conhecem os mercados e têm acesso à tecnologia conseguem produzir esse tipo de inovação. O movimento 100 Open Startups registrou exatamente as empresas, as startups mais inovadoras e as empresas que mais estão abertas justamente a esse processo todo. Vamos falar disso depois do intervalo, até porque é exatamente uma lista, uma apuração de quais são essas empresas, essas novas startups, as inovadoras, as que realmente têm conseguido êxito e mostrado coisas relevantes, e quais são as empresas do outro lado, ou seja, as que estão abertas a essa inovação. A gente fala disso tudo daqui a pouco com o Bruno, logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico, falando sobre startups e empresas inovadoras, ou seja, aliás, essa divisão, né? Nós estamos falando de um lado as startups inovadoras, elas têm na essência a inovação, mas pelo outro lado, quais são as empresas que contratam esses serviços de startups, que estão abertas a tudo isso? Tem uma lista justamente da 100 Open Startups, que é a empresa do Bruno Honda, nosso entrevistado aqui hoje. Bruno, a lista tem quantas empresas? São 100 empresas, 100 startups, é isso? As mais inovadoras? A gente divulga as top 100 startups que mais conseguiram levar a sua inovação para o mercado corporativo, ou seja, para as grandes empresas. E nós divulgamos uma lista também das 50 grandes empresas que mais absorveram, que mais abertas estiveram para essa relação. Ou seja, é um ranking de relacionamento. No fundo é um ranking de relacionamento por atratividade e engajamento. Mas ele é objetivo, ele contabiliza contratos realizados, relacionamentos estabelecidos para a inovação. Mas esse relacionamento estabelecido já é de contratação do serviço ou de aporte para desenvolvimento de uma startup que ainda está, digamos, na primeira fase da ideia? Nós identificamos modalidades de relacionamento que se iniciam na cocriação, se iniciam no desenvolvimento, no investimento eventualmente de pilotos, até eventualmente o nível mais avançado de relacionamento é a aquisição. Quando você compra a startup, ela passa a ser tua. Ela passa a integrar a grande empresa, que é algo bastante comum. E quais são em que setor são essas startups do top 100 aí, as mais relevantes? A gente, como mede, né, a relação com grande empresa, então o que tem emergido e a gente tem acompanhado, né, ao longo de 3 anos agora com esse método, com esse processo, algumas categorias que se robusteceram, outras que já de certa forma tiveram mais força e perderam um pouquinho por algumas situações particulares, né? Então hoje eu destaco tudo que é solução para transformação digital, produtividade, soluções ligadas a marketing, varejo, logística, indústria avançada, indústria 4.0, utilização de tecnologias como IoT ou Big Data, inteligência artificial, são todos os tópicos muito atraentes nesse momento, né? A gente percebe. Mas a gente também mede por desafios, grandes temáticas, né? Então, por exemplo, saúde, tudo que está relacionado ao complexo de saúde, tudo que há de possibilidade de inovar no setor de saúde. Então, um hospital, por exemplo, participa como uma grande instituição, mas ele está olhando para uma série, pode ser um produto, né? Médico hospitalar, ou pode ser um processo de atendimento, um serviço ao cliente, ao usuário. Na área de educação, a mesma coisa, tem muita oportunidade, então tem grandes grupos que estão buscando novas formas de se relacionar com os alunos, tecnologias de ensino. A gente tem, talvez hoje, como primeiro top tema, o tema mais quente hoje está relacionado à indústria 4.0. Muitas startups, né, propondo soluções para aumentar a produtividade, aumentar controles e levar a indústria para essa nova geração. Deixa eu lhe falar de um setor que isso, de alguma forma, passa, acho que por boa parte dos serviços, acho que todos, sobretudo quando tem relação ao público, que é atendimento ao consumidor. Perfeito. Se tem uma área que as pessoas reclamam muito, é de atendimento, seja na telefonia celular, seja um produto de volta numa loja que ele comprou de eletroeletrônico, ou seja, eu não sei qual é o nível de satisfação, eu sei que o nível de reclamação é sempre muito alto. O que tem de inovação? Porque ser atendido por uma máquina me parece que não foi exatamente uma inovação.
Acho que foi uma tentativa de inovação, de redução de custo, mas não necessariamente melhorou o serviço. Aliás, chega a ser irritante, né? Porque os problemas são tão personalizados que eu não consigo entender como uma máquina vai resolver o seu problema. Se pessoas já são difíceis porque mal treinadas, enfim. Eu tenho inovação séria em atendimento ao consumidor, que é um drama nacional? Tem bastante. Na verdade, é uma das categorias principais nossa, está relacionado a esse relacionamento com o cliente, né? O customer service, né? O atendimento ao consumidor. Fala-se muito, claro, nos chatbots, machine learning, essas coisas todas, e é algo que talvez um pouco na linha do que você comentou. Tudo bem, pode ser que reduza o custo da empresa, mas eu não sei se eu estou de fato sendo melhor atendido, né? Mas vai muito além disso, né? De você segregar diferentes canais para diferentes atendimentos, de você ter várias possibilidades de interação, né? A integração, por exemplo, no telefone ou mobile, no Sim, desktop. claro. Então tem aparecido sim bastante soluções e integração nos canais de comunicação, na forma de atendimento, mas também do lado de dentro, a própria empresa saber de fato corresponder a essa demanda, né? E aí tem uma série de automações de processos que fazem com que fique mais efetivo de fato. A gente tem percebido isso, por exemplo, no atendimento para aquisição de qualquer bem, né? Os marketplaces, você consegue perceber como usuário uma facilidade maior hoje de comprar passagem, de abrir uma conta, Sim, claro. de usar um serviço financeiro, em termos de telefonia, o conteúdo, né? Comprar um livro. Que são, em tese, situações mais fáceis de resolver do que, por exemplo, quando você compra um equipamento eletrônico, uma impressora. Sua impressora tem um problema. Aí você liga para o serviço de atendimento ao consumidor daquela empresa e eles entram no seu computador, obviamente com a sua autorização, e resolvem o seu problema. O que parece ser uma coisa muito mais difícil de resolver, foi dado um passo muito mais rápido, que é, como é que se chama isso, um atendimento à distância, que ele consegue entrar, Bom, ele entra no seu computador por um programa... atendimento remoto, né? É um atendimento remoto, exatamente a expressão é essa. Ou seja, é algo que supostamente antigamente tem que levar para um técnico, o técnico vem aqui fazer teste. Não, o sujeito responde rápido, à distância e resolve o seu problema. De forma, não é mais rápido que o processo às vezes é um pouco lento, mas enfim, mas ele te atende. Em coisas mais simples, como por exemplo a gente tinha nos bancos atualmente, você fala, não, eu só quero mudar a data da fatura do meu cartão de crédito. Aquilo era uma operação gigantesca. É verdade. Mas hoje está cada vez mais fácil, né? Por exemplo, coisas simples, né? Serviços na tua casa, por exemplo. Você tem hoje uma série de marketplaces que pode te ajudar por um aplicativo, você não só, como antigamente talvez, receber a pizza em casa, né? Mas praticamente todos os outros serviços, desde um conserto de calha, encanamento, algum serviço elétrico, você acessa isso com muita facilidade hoje, como, por exemplo, pedir um motorista particular via Uber. Esses marketplaces têm revolucionado o atendimento de serviço e as grandes empresas que têm muito atendimento estão usando. E muitas vezes são startups que estão por trás. Tem muita startup, né, que começa a montar essas bases de marketplace e depois ele faz o chamado white label, né, e ele entrega via uma grande empresa, que já tem uma base de clientes muito maior. Puxa vida. Então, de repente, você vê uma melhora de serviço, né? Acoplada, você nem percebe, mas tem uma tecnologia relativamente disponível, que a gente já usa em outros serviços, né? Que a gente sabe que foram startups, hoje são empresas maiores, como referência um Airbnb, um Uber, um Netflix, uma Amazon, né? Você começa a ter isso para serviços de lavanderia, de consertos menores na sua casa, de uma infraestrutura de TI e coisas assim. Por exemplo, alugar um filme pela TV a cabo antigamente era muito mais complicado que você acertar um filme do Netflix. O Netflix foi uma revolução. É exatamente uma locadora. Você ia lá, escolhe, quero esse, pronto, acabou. Antes você ia comprar um filme pelo sistema de pay-per-view das televisões a cabo de antigamente, aquilo não era tão simples assim. Isso cria um padrão no consumo também. Você, claro, como usuário, passa a exigir isso. Um atendimento mais rápido, mais simples. Poucos serviços você aceita que não sejam assim. Você passa, de certa forma, como usuário, a exigir isso de todos os serviços, né? E depois, como empresa, você também passa a fazer esse tipo de exigência, né? E acho que aí é onde tem muita oportunidade. Quando a gente fala de transformação digital, na mudança desses modelos de relacionamento, modelos de negócio, modelos de operação.
que a tecnologia permite. O que a gente faz no 100% Startup, ele de certa forma é inspirado nessas plataformas de matchmaking, por exemplo, como um Tinder, que ajuda pessoas a se relacionarem pessoalmente, né, para encontrar um parceiro, eventualmente. A gente consegue, usando essa mesma lógica, conectar demandas de mercado com soluções de startups. Isso é permitido hoje porque as pessoas usam, as pessoas estão acostumadas com esse tipo de usabilidade, mesmo no ambiente corporativo. Olha, algumas das empresas aqui do top 50 da pesquisa feita que o Bruno nos conta aqui, a Accenture, nós estamos falando de uma empresa de computação, a Natura, que é extremamente conhecida, CEMIG, nós estamos falando de uma empresa gigantesca aqui de energia, Johnson & Johnson, Bosch, Braskem, Votorantim Cimento, Citrosuco, ou seja, é uma variedade imensa aqui de setores aqui. Bruno, obrigado pela gentileza da entrevista aqui. Sucesso! Ok, muito obrigado pela oportunidade. O Bruno Rondani Rondani, se você preferir a expressão em italiano, Bruno Rondani, fundador e CEO da Send Open Startups, conversou conosco aqui no Cenário Econômico. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você.